Olá a todos, meu nome é Manuel Azevedo, sou professor de hipnose e mestre de magnetismo e hoje venho aqui para vos falar de um tema que tem feito correr muita tinta, tem feito correr muitas páginas de jornais, de revistas, de livros e também programas televisivos, cinema, que é o Rasputin. Rasputin, tenho visto ultimamente, já há muito tempo, alguns magnetizadores que falam do olhar do Rasputin, que tinha um olhar especial, que havia uma técnica especial. Vamos lá ver. Assim, em traços muito gerais, porque isso está tudo escrito em livros, vocês podem procurar isso em qualquer livro que não seja fantasista. Afinal, quem era Rasputin? O Rasputin, o nome dele era Grigori Novik, ou Novich, não sei como é que se pronuncia em russo. O nome Rasputin, a tradução em português pode ser libertino ou debochado. Há livros que têm libertino, há outros que dizem o debochado. Era alguém dado a práticas menos, como é que é dizer, cavalheirescas e menos... Bom. O Rasputin, para o que nos interessa, se o Rasputin era um magnetizador ou não, o Rasputin é acolhido na corte do czar da Rússia, do czar Nicolau II, através de uma condesa que o costumava exibir, digamos, nos seus serões, nos seus bailes, como uma figura pitoresca. E por mão dessa pessoa acabou por entrar também nos salões da alta sociedade russa, portanto, ao mais alto nível, que era a corte do czar. Rasputin era, vamos tratar isto de uma forma mais sucinta possível. Rasputin era magnetizador. De todos os livros que eu li, não existe nenhuma evidência disso. De que ele tivesse tido alguma formação como magnetizador ou que tivesse estudado com algum magnetizador. Na altura já existiam livros de magnetismo, portanto é normal que ele, não sei se traduzidos em russo, eu creio que sim, que haveria. Portanto é normal que ele tivesse tido algum conhecimento de magnetismo. Agora, dizer que Rasputin era um magnetizador, não sabemos. Eu pelo menos não sei. Que o Rasputin tinha uma técnica especial e então ensinam essa técnica. Não. O Rasputin, pelo que nos é dado a conhecer, o Rasputin não usava nenhuma técnica de magnetismo nem de hipnose, sob o ponto de vista da hipnose clássica e do magnetismo clássico, está bem? Que ele podia usar técnicas de hipnose e de magnetismo, portanto, simplesmente sem ter noção do que eu estava a fazer. O Rasputin era uma espécie de monge, um monge peregrino, ele visitou inúmeros lugares santos da Rússia, inclusive em Jerusalém, esteve em Jerusalém também. É muito conhecido pelo seu olhar. O olhar de Rasputin, sim, que era um olhar magnético, era um olhar um bocado perdido, no vazio, e conscientemente ou não, se seria mesmo o olhar natural dele, que fosse assim, ele sim tinha aquele olhar característico do hipnólogo, ou do hipnotizador, ou do magnetizador da época. Portanto, ele entra nos salões do czar. O príncipe Alexei tinha um problema de saúde, portanto, em que ele, qualquer pequeno ferimento, na altura temos que ver, que estamos a falar nesta época, em 1909, 1910, mais ou menos quando ele entra para o convívio dos czares, e ele é morto em 1916, ainda no decurso da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, e ele consegue tratar o pequeno czar, mas atenção, não está escrito em lado nenhum que ele tenha curado o czar. Okay? Por aquilo que me é dado a entender, pelos livros que eu li, o czar continuou a ter o problema de saúde que tinha. Ele simplesmente conseguia aliviar as dores do czar, portanto, através de
procedimento sugestivo, porque ele fazia uma oração que ninguém ouvia, que ninguém percebia, e portanto que o pequeno czar, o príncipe, tinha uma melhoria. Temos que ver que ele era o único filho homem do czar Nicolau II e da sua esposa, da czarina, e era o príncipe herdeiro. Ele tinha várias outras filhas, mas homens não tinha mais nenhum, era o único. Ou seja, estava ali naquele miúdo, naquele jovem, naquela criança, até na época, o futuro do Império Russo. Ok? Portanto, além de, claro, ser o filho dos czares e eles gostarem muito do miúdo, porque parece que o czar e a czarina, além de todas as peripécias da vida deles, eram pessoas muito ligadas à própria família, portanto, eles gostavam muito da criança, e depois tinha esse peso de ser o último descendente dos czares da Rússia, não é? Portanto, o peso político também. Todos nós sabemos que nessa época, quando um reino, um império ficava sem herdeiro, apareciam logo vários herdeiros, várias pessoas que se achavam no direito de herdar o trono. Portanto, isso dava origem a guerras civis, etc, etc. Portanto, havia também esse peso sobre o pequeno czar. E o que acontece é que o Rasputin, aquilo que nos é dado, que nos é apresentado nos livros, era um indivíduo que se apresentava de uma forma muito grosseira, não tinha uma educação esmerada, tinha os dedos sujos, sempre muito sujo, com a roupa toda suja, e apresentava-se como um camponês. E aquilo atraiu a atenção da czarina, porque ele, quando lhes foi apresentado como um homem santo, um starets, ou um mujik, que eram os tais peregrinos, pessoas do povo, que andavam, portanto, terra em terra, e que se dedicavam a orar pelas pessoas, as pessoas que... Temos que ver que a Rússia era um país muito atrasado naquela época, era um país muito pobre, as pessoas viviam... O reino da Rússia, os ricos eram muito ricos e os pobres eram miseravelmente pobres, não é? Portanto, e ter essa figura típica, digamos, na corte da czarina, fez com que ele se conseguisse aproximar através desse feito, ou seja, dessa cura que não é cura. Portanto, ele simplesmente conseguiu fazê-lo ultrapassar aquela situação, o inchaço, porque o jovem czar sofria de uma doença que na altura era incurável e que, deixa-me cá ver, a ver se eu consigo aqui portanto, exatamente. Portanto, isto foi em 1905 que ele tratou o miúdo. O príncipe, ele tinha um problema de saúde que era hemofílico, ou seja, qualquer pequeno golpe, qualquer pancada podia levar a que a pessoa que sofresse dessa doença se esvaísse em sangue até à morte. Pronto, tão simples como isso. Há vários relatos de hipnotizadores e magnetizadores de outros tempos que nos falam da possibilidade de parar uma hemorragia com hipnose. Eu conheci professores de hipnose que inclusivamente o fizeram. O caso do professor Darbo, inclusivamente o fez. Portanto, ele o que é muito engraçado, isto para o caso que estamos aqui a falar dos magnetizadores, portanto, lá na corte havia uma série de pessoas, porque a czarina era muito dada, gostava muito de se rodear por videntes e por figuras desse género, curandeiros, etc. Teve lá vários muito famosos, sendo que um deles era um magnetizador que era Philippe de Lyon, o mestre Philippe de Lyon. O mestre Philippe de Lyon era magnetizador, intitulava-se outras coisas também, mas depois em França chegou a ter um hospital de magnetismo, uma coisa assim, porque ele era francês, Philippe de Lyon. Mestre Philippe de Lyon. E quando o Rasputin entra em cena, o mestre Philippe de Lyon simplesmente cai no esquecimento da czarina e do resto da corte e regressa para a França e continua o seu trabalho também em França como magnetizador.
Pelo que me é dado a entender, a única, digamos, ligação real e que se pode comprovar do Rasputin com o magnetismo é através do Filipe de León. E não estou a ver o mestre Filipe de León a ensinar-lhe magnetismo, porque eles, ao que parece, não se davam lá muito bem. E pronto, e a questão é esta. Quanto ao olhar de Rasputin, o olhar de Rasputin, técnica do olhar de Rasputin é a técnica usada na fascinação. Ele podia ter aquele olhar natural, ser dele próprio, assim, mas também o podia ter treinado, podia ter visto, como eu digo, ele cobriu milhares de quilómetros dentro da Rússia e fora da Rússia, nos lugares santos da Igreja Ortodoxa, da Ortodoxa Russa. Inclusivamente esteve em Jerusalém. Portanto, é normal que ele se tivesse encontrado com alguém que lhe tivesse ensinado alguma técnica. Agora, vender uma técnica de fascinação dizendo que é vendendo um curso de técnica de Rasputin, epá, deixem lá isso, porque isso não é verdade, isso não existe. O Rasputin não deixou nada escrito. Os dados que há de pessoas que estavam lá presentes uma ou outra vez, que ele normalmente fazia esses tratamentos, fazia-os de forma recatada, onde não houvesse muita gente, apesar de estar sempre rodeado de muita gente, principalmente de mulheres. E está aqui a relação depois também com os outros magnetizadores da época e mais antigos. O problema do esterismo, que portanto, havia uma grande epidemia, se pode dizer, entre aspas, de esterismo entre as mulheres na Europa da época. E, portanto, e o Rasputin, por aquilo que se sabe, o que fazia era precisamente pôr as mãos em cima, rezar, e depois começou-se, ou pelo menos balbuciava umas orações que não se sabe se eram orações, se eram encantamentos, se não eram nada, não se sabe, porque nunca ninguém percebeu o que ele disse, o que ele dizia. E pronto, e basicamente isto haveria muito, já se tem escrito muitos livros sobre o Rasputin, e isto é realmente reduzir ao mínimo possível portanto, a vida do Rasputin, não é isso, sequer é nada. Aqui só estamos a falar da ligação entre o Rasputin e o magnetismo ou a hipnose. Portanto, não existe evidência nenhuma, não existe documentação nenhuma que prove que o Rasputin tenha aprendido hipnose ou magnetismo clássicos com algum mestre ou com algum livro, não se sabe. Ele pode simplesmente ter observado alguém a aplicar e de alguma forma imitá-lo, e nós sabemos que se a técnica for bem feita resulta, não é? E o grande poder magnético do Rasputin era, sem dúvida, portanto, o facto de ser um indivíduo carregado de uma aura de misticismo, alguém tido como muito santo e como muito puro, e alguém muito verdadeiro, portanto, no que diz respeito à religião ortodoxa russa, da qual acabou por ser expulso, porque o próprio bispo, a dada altura, se apercebeu que aquilo ali era tudo menos alguém muito santo, e acabou por expulsar da Igreja Ortodoxa Russa. Portanto, cursos de olhar de Rasputin, mentira. Técnicas de Rasputin, mentira, não existem. Eu ensino a tratar as pessoas como tratava o Rasputin. É mentira, falso, 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 falso. Está bem? Agora vou fazer o meu olhar de Rasputin também. E só me falta a barba e o bigode, e regalar um bocado os olhos e o cabelo, e pronto, e está aí o Rasputin. Está bem? Muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade, e tudo bom para vocês. Abraços magnéticos.